Feliz sábado a todos. Que bom que você está aqui para juntos nós estudarmos a palavra de Deus. E você também que não pôde estar aqui neste momento, que Deus possa abençoar também a sua vida por meio desta mensagem. Eu sempre fico muito feliz quando eu tenho a oportunidade de falar de Deus através da Bíblia. Agradeço desde já pela oportunidade, que Deus possa estar com você e que Ele possa também abrir a nossa mente para que nós possamos entender o que Ele quer falar para nós por meio da sua palavra. E hoje eu quero falar sobre as consequências do pecado, mas, sobretudo, sobre a maravilhosa graça de Deus. E é claro que quando nós abrimos a Bíblia, não sou eu falando, não são pessoas falando. É Deus falando por meio da sua palavra. Então, nós não podemos iniciarmos sem antes pedir a bênção do Senhor, o discernimento espiritual para entendermos. Então, vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com o Senhor. Pai querido, a Tua palavra vai ser aberta agora. Eu te peço que o Senhor nos dê entendimento, discernimento, para que nós possamos não só entender, mas colocarmos em prática nas nossas vidas. Nós carecemos da Tua graça, Pai, da Tua misericórdia, do Teu amor. Te peço que esteja conosco agora. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, nosso primeiro versículo vai ser aqui no versículo 1, capítulo 3 de Gênesis. Eu convido você a abrir a sua palavra, a palavra de Deus, para a gente entender como que o pecado surgiu no mundo. Por que que nós estamos passando por tudo que nós está passando aqui na Terra. A gente está vivendo momentos muito difíceis por causa desse coronavírus. Nós estamos impossibilitados de irmos à igreja, mas graças a Deus, Deus tem nos dado meios para que nós não possamos parar a obra de Cristo. Realmente precisamos pregar o Evangelho de Deus, de qualquer meio, por meio da internet, do telefone, seja qual for o meio, mas nós não podemos parar essa obra que Deus já começou e há de completar. Então, abre as suas Bíblias em Gênesis 3, vamos começar do capítulo 1 até o versículo 12. Aliás, do versículo 1 até o versículo 12. Vamos entender aqui como que o pecado surgiu no mundo. Diz assim na palavra de Deus: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum do fruto das árvores do jardim? Versículo 2. Respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. 6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Versículo 8. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, passando, soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: Onde você está? E ele respondeu: Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Versículo 11. E Deus perguntou: Quem disse você que estava nu? Você comeu do fruto da árvore do qual proibi de comer?
Disse o homem: foi a mulher que me destes por companheira, que me deu do fruto e eu comi. É claro que nós sabemos que o pecado ele se iniciou lá no céu por causa de um anjo. E depois esse pecado se estendeu no jardim do Éden por meio dos nossos primeiros pais. Porque o Senhor Deus, ele deu uma ordem, uma advertência para o homem. Aqui no versículo 3, ele disse: não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim. Deus, ele deu uma ordem para o homem, a mesma ordem que o Senhor nos dá por meio da sua palavra. Tudo o que está escrito aqui, não só os 10 mandamentos, mas toda a Bíblia tem advertências. E aqui o homem desobedeceu a Deus. Ele não deu ouvido ao que Deus tinha falado. É o que acontece conosco. Nós costumamos não obedecer às advertências que o Senhor dá para nós. Aqui no versículo 4, disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Eu acho interessante essa parte aqui. Aqui está um conflito entre Deus e Satanás. Deus falou: não coma. Satanás falou: pode comer. Pode comer porque não vai acontecer nada. Pelo contrário, vai ter só benefícios. Você vai saber as mesmas coisas que Deus sabe. Você vai ser como Deus. Queridos, é o que acontece muitas vezes nas nossas vidas. Estamos num conflito entre Cristo e Deus, entre o que Deus fala e o que o Satanás fala. E nós, muitas vezes, damos ouvidos a Satanás. Sabe por quê? Porque, como diz aqui no texto, que o homem se distanciou de Deus por um momentinho. E aí não conseguiu mais obedecer a Deus, porque se afastou de Deus. No versículo 8, ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus. O pecado, o que ele faz com nós é nos afastar de Deus. O pecado, ele nos traz vergonha. E nós, muitas vezes, não conseguimos mais ir à presença de Deus. Então, como a gente viu aqui, Adão e Eva se esconderam da presença do Senhor. Por isso que nós precisamos obedecer a Deus, conhecer a Deus, para que nós estejamos sempre na presença de Deus e não se escondendo de Deus. Mas no versículo 12 fala: disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira. Interessante. Adão está justificando o seu erro diante de Deus. Senhor, foi a mulher por companheira que me deu desse fruto. Eu não tenho culpa. É o que acontece muitas vezes conosco. Nós estamos sempre justificando os nossos erros, os nossos pecados diante de Deus. E isso não é bom. Porque enquanto nós estamos em pecado, enquanto nós não reconhecemos que fizemos algo de errado, que não teve aprovação de Deus, Deus ele não pode estar conosco, Ele não pode atuar na nossa vida enquanto nós estivermos no erro. Então, nunca justifique o seu pecado, nunca podemos fazer isso. Vamos sempre diante do Senhor, reconhecendo que somos pecadores. Queridos, então aqui a gente viu como que o pecado entrou no mundo. Agora a gente vai entender o que é pecado. O que é pecado? E a Bíblia, ela sempre vai responder. Lá em 1 João 3, vamos abrir as nossas Bíblias, vamos acompanhar. Lá em João 3, 4, vai responder essa pergunta. O que é pecado? Diz assim: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Então, aqui a gente viu que quando nós transgredimos a lei do Senhor, a sua palavra que está na Bíblia, nós estamos cometendo pecado.
Porque se a lei não dissesse não matarás, nós não ia saber que é pecado matar, roubar, adulterar. Mas a sua palavra, ela diz aonde está o erro e que nós devemos fugir desse erro. O pecado é a transgressão da lei. A lei, ela nos protege. Lembra lá no Jardim do Éden, quando Deus deu a ordem não coma? Deus queria proteger o homem da maldição do pecado. Então, a gente viu aqui que a lei é para o nosso próprio bem. Simples assim. O pecado é a transgressão da lei. Mas o que acontece quando nós transgredimos a lei? É claro que tem consequências. A gente já viu desde o princípio, Adão e Eva, eles tiveram consequências. Essa consequência, ela se estendeu a todos nós, a todos os filhos dos nossos primeiros pais. Por causa dessas consequências, por causa do pecado, a gente começou a sofrer todas as calamidades. Passamos a morrer, veio a morte, veio a dor, a angústia, as aflições. A vida se tornou muito mais difícil. Vamos abrir as nossas Bíblias em Deuteronômio, que vai responder essa nossa pergunta. Deuteronômio 30, 19 e 20. O que acontece quando nós transgredimos a lei? Vamos ver agora. Deuteronômio 30, 19 até o 20 diz assim: Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolhemos a vida para que vocês e os seus filhos vivam e para que vocês amem ao Senhor, o seu Deus. Ouçam a sua voz e apeguem-se firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida e Ele dará a vocês muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Nós vimos aqui que a transgressão da lei, quando nós transgredimos a lei, ocorre algo. Deus pode dar bênção para a sua vida e pode dar maldição. Aqui no texto está falando que nós precisamos escolher a vida, ou seja, nós precisamos obedecer a Deus. Se nós obedecemos a Deus, nós temos a vida. Se nós não obedecemos, nós temos a maldição. É isso que acontece quando nós transgredimos a lei do Senhor. Deus, ele te oferece a vida. Deus, ele te oferece a bênção. Depende de você. Se você vai escolher a bênção e a vida, a morte ou a maldição. Por quê? Porque, às vezes, quando nós não seguimos a palavra de Deus, a maldição, ela cai sobre as nossas vidas. Agora, escolham a vida para que vocês e os seus filhos, ou seja, quando você obedece, seus filhos, eles podem também copiar para poder fazer o mesmo que você. Os pais, eles têm muitas responsabilidades em relação aos filhos, para que vocês amem ao Senhor, o seu Deus. Quando nós seguimos os mandamentos de Deus, a gente está dizendo, Senhor, eu te amo. E a gente obedece. Então, essa é a advertência do Senhor. Escolham a vida, escolham a bênção. Vou dar um exemplo prático aqui. Uma criança, por exemplo, que recebe uma advertência da mãe, uma instrução, por exemplo, ela diz assim, filhinho, não coloque o dedinho na tomada, não coloque, porque vai acontecer isso e isso com você. E a criança, ela vai, às vezes inconscientemente, e ela coloca o dedinho na tomada. O que vai acontecer com a criança? Ela pode ter consequências com aquilo. Porque o que o pai e a mãe estão falando é para o próprio bem da criança. As leis de trânsito também foi nos dada para o nosso próprio bem. Se nós desobedecermos, ela pode trazer vida ou pode trazer morte.
E também, queridos, não foi diferente com o povo de Israel. O povo de Israel, quando Deus dava uma advertência, não faça isso, porque pode acontecer isso, Deus também estava falando para o próprio bem. Mas o povo de Israel, assim como nós hoje, eles também desobedeciam muito à ordem do Senhor. E caía maldição, não só em um, mas em todos. Às vezes o povo passava dificuldades na questão do alimento, porque desobedeceram à ordem de Deus. Lembra que nas guerras, quando o povo de Israel, eles iam guerrear? Se eles desobedecessem à ordem de Deus, o que ia acontecer? Eles iam perder a guerra. Sabe por quê? Porque a nossa força está no Senhor. Nós só conseguimos vencer porque Deus está conosco. Sem Deus, nós não podemos fazer nada. E o povo de Israel, eles sempre estavam desobedecendo e muitas vezes eles perdiam a guerra, porque Deus não podia estar com eles por causa da desobediência. Deus, ele é amor, mas também é justiça. E a gente vai ver aqui uma história. Nas próximas páginas, nós vamos encontrar o livro de Josué. Eu quero que nós refletimos nessa história. O livro de Josué, lá no capítulo 7, versículo do 1 ao 15, conta a história da desobediência de um só homem que causou uma maldição para todo o povo de Israel. Aqui diz assim: mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carmi, filho de Zirim, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas. E a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. E eu vou pular alguns versículos para a gente não estender a história. Mas os homens de Ai os puseram em fuga, chegando a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até o Sebarim, e os feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou completamente. Estou no versículo 6. Então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as suas vestes, prostrou-se com o rosto em terra diante a arca do Senhor, cobrindo de terra a cabeça. Ali permaneceu até a tarde. Aí, no versículo 7, a gente vê a oração de Josué. Daqui a pouco eu vou ler. Vamos pular aqui para o versículo 11. Quando Josué ora, ele ora junto com os anciãos até a tarde. Ele está ali orando, clamando ao Senhor, falando: Senhor, por que isso aconteceu com nós? Se o Senhor prometeu nos dar a vitória do reino de Ai, assim como o Senhor deu a vitória do reino de Jericó, o que aconteceu? Por que o nosso povo saíram lá correndo dos guerreiros de Ai? Por que o nosso povo perderam a guerra e morreram muitos deles? O que aconteceu? Essa foi a oração de Josué. Sabe o que o Senhor disse a Josué? Levante-se, porque você está prostrado aí. Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenei. Violou a aliança que eu ordenei. Apossou-se de coisas consagradas, roubou-as, escondeu-as e as colocou junto de seus bens. Por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos. Fogem deles, porque se tornaram merecedores da sua destruição. Não estarei, olha esse ponto aqui, estou no versículo 12. Não estarei mais com vocês, se não destruírem do meio de vocês o que for consagrado à destruição. Vamos tentar entender um pouco essa história. Quando Moisés cumpriu o seu propósito aqui na terra, depois da morte dele, entra Josué para poder levar o povo para conquistar a terra prometida que Deus tinha prometido. É claro que no meio do deserto morreram todos nesses 40 anos. O que ficou foi os filhos de Israel. E Josué era o líder desse povo, ele era o pastor que conduziu esse povo. Quando foi para conquistar Jericó, eles atravessaram o Rio Jordão,
Deus, ele deu todas as instruções para Josué e falou: olha, vocês vão ganhar essa guerra. Vocês vão seguir todas as minhas instruções. Quando soarem a trombeta, que vocês gritarem, os muros de Jericó vão cair, vocês vão ganhar a guerra. Todos vão morrer. Somente Raabe e sua família, né, que foi a que guardou os espias e também mudou o coração. Ela teve uma mudança no seu coração para poder ser atendida por Deus. E aí, eles ganharam a guerra. Mas o que aconteceu nessa história? A gente vê que Acã, ele se apossou dos despojos de guerra. Deus falou, não toque. Sabe por quê? Deus falou assim, todos esses tesouros de Jericó estão todos condenados. Vocês não vão pegar, vocês não vão tocar. É para queimar tudo. É para destruir tudo. Somente o ouro, a prata, vocês coloquem nos tesouros de Israel. Não desobedeçam as minhas ordens. E Acã, ele desobedeceu a ordem de Deus. E o que acontece? É claro que foi Acã, mas a maldição, ela caiu para todo o povo de Israel. Quando Josué se prostrou diante do Senhor, juntamente com os anciãos, não estava adiantando nada eles orar. Nada. Sabe por quê? Quando Deus fala aqui, no versículo 10, 7, versículo 10, capítulo 7, versículo 10, o Senhor disse a Josué, levante-se, porque você está aí prostrado. Sabe por quê, queridos? Porque enquanto nós não reconhecermos os nossos erros, as nossas falhas, quando nós não buscarmos a Deus, tirar da nossa vida coisas condenadas, coisas que não agradam ao Senhor, Deus, ele não pode estar conosco. Nós não vamos conseguir vencer nenhuma guerra, nenhuma batalha da nossa vida, se nós estivermos com coisas condenadas em casa. Se a nossa vida não estiver direcionada de acordo com a palavra do Senhor, não adianta. Não adianta uma pessoa que, por exemplo, está passando por momento crítico de saúde. Ela está com câncer. Eu vou orar. Orem por mim, para que Deus possa me curar. E se ela não mudar a alimentação dela, se ela não seguir as instruções para que ela tenha boa saúde, não adianta orar. Não adianta se a pessoa não estiver disposta. Não adianta, a gente ver aqui na palavra de Deus, não adianta. Sabe, quando nós nos afastamos das palavras de Deus, daquilo que Ele diz, vai cair sempre a maldição sobre a nossa vida. E não a bênção. Mas a graça de Deus, ela está sempre pronta para nos levantar quando nós cairmos. A graça de Deus, ela nos levanta, ela nos reanima, ela nos coloca de pé. Deus, ele está disposto, sim, a perdoar todos os nossos pecados, todas as nossas falhas. Mas nós precisamos obedecê-lo, precisamos reconhecer o nosso pecado. Deus é amor, mas também Deus é justiça. Não adianta brincar com aquilo que Deus fala. Não adianta. O que Ele falou, está falado e vai acontecer. Não adianta achar que não vai acontecer. Se Acã pensou que não ia acontecer o que Deus tinha falado, ele estava muito enganado, porque as palavras de Cristo são fiéis e são verdadeiras. Deus sempre vai cumprir aquilo que Ele diz. Lá em Provérbios 3, 33, vamos abrir as nossas Bíblias. Lá em Provérbios 3, 33, diz assim: a maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, mas ele abençoa o lar dos justos. Olha que coisa incrível. A bênção do Senhor está no lar dos justos, sempre vai estar. Sempre vai ter bênçãos no lar daqueles que guardam os mandamentos de Deus, sempre. Mas no lar dos ímpios, sempre vai cair a maldição.
Mas o que são os justos? Quem são os justos? Os justos são os que praticam a justiça, os que obedecem a Deus. Os que praticam a justiça e os que obedecem a Deus. Esses são os justos. São esses que vão herdar o reino dos céus. São esses que vão ter parte na primeira ressurreição, quando Cristo voltar nas nuvens do céu. Esses são os justos. E na Bíblia nós temos muitos exemplos de pessoas justas. Noé foi homem justo, Jó foi justo. É claro que quando nós obedecemos a Deus, nós não estamos isentos das coisas ruins que nos acontecem. Quando a gente vê a história de Jó, aconteceu tantas coisas na vida dele, né? Mas ele se manteve firme, de pé, com Deus. E o que aconteceu no final? As bênçãos de Deus foram derramadas na vida dele. A graça de Deus estava sobre ele. Mas o ímpio, quem são os ímpios? Os ímpios são os que praticam o mal, os que não obedecem a Deus. Esses são os ímpios. E os ímpios vão muito mais além que isso, que praticam o mal, que faz maldade, falam mal dos outros, que não gosta do outro, que está sempre mentindo. São muitas coisas. Esses são os ímpios. A Bíblia fala que os ímpios, eles não herdarão a vida eterna. Não herdarão a vida eterna. Mas é claro, a gente viu aqui, queridos, como que surgiu o pecado no mundo. A gente viu quais são as consequências do pecado, o que é pecado. A gente viu o que o pecado pode trazer para a nossa vida. A maldição, né? O que o pecado pode trazer? A gente viu através da vida de Acã, que não adianta nós desobedecermos a ordem de Deus. Mas será que existe uma fórmula para poder ficar deixando de pecar? Nós sabemos, a palavra diz, nós somos pecadores por natureza. Isso é indiscutível. Nós somos, sim, tendenciosos a pecar. Somos. Mas nós não precisamos viver em pecado. Porque Deus, Ele mostra todo o caminho que nos faz nos aproximar de Deus. E eu quero colocar alguns exemplos práticos aqui para vocês, nesta manhã que estão nos assistindo, que é muito simples. É simples, não é fácil, mas também não é impossível. Qual que é esses exemplos práticos? Como que eu posso me afastar mais do pecado? Aliás, completamente, né? Porque Deus, Ele quer nós por inteiro, Ele não quer só uma parte. Ele quer nós 100%, não 99%. Mas vamos lá. Primeira coisa, estudo da Bíblia. Estudo da Bíblia. Precisamos meditar dia e noite na palavra de Deus. Aqui, por meio da Bíblia, nós vamos conhecer a Deus. Nós vamos conhecer os pensamentos de Deus. Nós precisamos meditar na palavra de Deus todos os dias, nem que seja um pouquinho. A palavra do Senhor, ela precisa ser prioridade nas nossas vidas. E sabe o que é incrível? Por meio da sua palavra, podemos conhecer a Deus. Quanto mais nos aproximamos da palavra de Deus, mais nós o conhecemos. E quando nós o conhecemos, nós estamos mais longe do pecado. É isso que a palavra de Deus faz conosco. A palavra de Deus é a própria sabedoria que nós precisamos buscar. Então, queridos, primeiro ponto, buscar a Deus por meio de sua palavra. Pedir discernimento espiritual para entender, né? Porque uma coisa é ler, outra coisa é você entender. Você precisa estar com o coração aberto, com a mente aberta para você entender a palavra do Senhor, para você entender aquilo que Deus quer mostrar para você. Por meio de sua palavra, você vai conseguir tomar decisões mais assertivas, porque você vai lembrar de tudo que Deus ele fala na sua palavra. Mas a segunda coisa, o que é? A oração constante. Oração constante. A oração, ela vai também te aproximar de Deus muito. Você precisa se achegar ao Senhor
como um amigo íntimo, que você conversa, que você conta as coisas para ele, e ele vai te ouvir. Ele nunca vai apontar o seu pecado. Lembra, na história de Acã? Ele não apontou o pecado de Acã. Ele não falou nem para o próprio líder Josué, ele não disse. Ele falou, Israel pecou. E para descobrir quem que tinha feito isso, levou dias, eles tiveram que se consagrar. Deus também tinha dado a oportunidade para Acã se arrepender, e ele não se arrependeu. Então, assim, Deus ele nunca vai apontar o nosso pecado. Pode se achegar a Ele com o coração aberto, pode falar tudo o que você pensa, tudo o que você sente. Quando alguma coisa estiver acontecendo na sua vida, dobre os joelhos, clame a Deus. Faça como Ana, que ao invés de reclamar com seu marido, ela foi buscar aquele que poderia resolver o seu problema. E olha só o que deu. Deus resolveu o problema dela. Deu um filho. A oração é muito importante, principalmente no momento em que nós estamos vivendo. Nós precisamos clamar a Deus. Mas aí pode ser que exista uma contradição. Se você falou que enquanto a gente não tirar o erro, mudar, as consequências vão vir, a maldição vai sobrecair. Mas, por exemplo, vamos ver aí a história do coronavírus. Eu estava lendo sobre o assunto e a gente viu que esse coronavírus ele não é algo novo. Ele surgiu em 2003 e encontrei um artigo de 2007 que já falava sobre o assunto, né? E aí, esse coronavírus, ele veio por meio de animais, especificamente o morcego, por exemplo. O morcego, né, ele tinha esse vírus, e em alguns países, não só a China, eles também consomem esse tipo de animal. E aí, eles consomem por causa da má alimentação, e aí por isso que surgiu as doenças. As doenças essa que espalhou sobre todo o mundo. Por causa de alguns... Como assim? Foi por causa da desobediência? As leis de Deus, ela está aqui para que nós possamos seguir e não possa cair maldição sobre a nossa vida. Nós precisamos clamar a Deus? Sim. Mas nós precisamos também fazer a vontade dEle. Se nós sabemos que certos alimentos são prejudiciais à nossa saúde, então nós temos que abandonar. Mas no momento que nós estamos vivendo, nós precisamos mesmo clamar para Deus por misericórdia. Orar, pedir para Deus ter misericórdia de Deus. Deus pode nos ouvir, porque a graça de Deus é assim. Nós não merecemos que Deus faça nada por nós, mas Ele pode fazer grandes coisas. Mas nós precisamos obedecer, queridos. Não adianta. A oração ela vai te aproximar de Deus, ela vai te dar força. A oração é algo indispensável na vida do cristão. Indispensável. Não tenho tempo para orar. Não tem. Pois crie esse tempo, dê prioridade, porque sem Deus nada podemos fazer. Outra coisa muito interessante, nós precisamos buscar o Espírito Santo também, sempre, para que Ele possa atuar por meio de nós. Sem Deus nada podemos fazer. É o Espírito Santo quem vai nos ajudar a vencer todos os nossos pecados, todas as nossas batalhas espirituais. Não é fácil, claro que não. Sem o Espírito Santo, queridos, nós não conseguimos. Nós precisamos do Espírito Santo. Quem tem o Espírito consegue discernir todas as coisas, todas as coisas. Então, buscar o Espírito Santo, a palavra mesmo de Deus fala, busque o Espírito Santo todos os dias, peça, porque Deus ele tem o prazer de te dar o Espírito Santo. É claro, precisamos cuidar do nosso corpo, porque é o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo ele habita em nós, nós precisamos cuidar do nosso corpo, nos alimentarmos de forma melhor, para que o Espírito Santo possa habitar. Sabe por quê? Porque
também vamos ter consequências se nós não cuidarmos do templo do Espírito Santo. A Bíblia fala que Deus vai destruir aquele que não cuidar do templo. Se você não cuida do templo do Espírito Santo, Deus vai destruir. A Bíblia fala. Então, nós precisamos cuidar do nosso corpo para que o Espírito Santo ele possa habitar em nós. Outro ponto. Ocupar a mente em Deus. Ocupar a mente em Deus. O que é que nós devemos fazer? Fugir das coisas que nos distanciam de Deus. Por exemplo, novela, Netflix. Tudo que ocupa o nosso pensamento, que está distante das coisas de Deus, a gente precisa deixar de lado e ocupar a nossa mente em Deus. Sempre em Deus. Porque, senão, o que é que vai acontecer? Se nossa mente não estiver em Deus, se nós estivermos dando ouvido para as coisas lá fora que não está ligada às coisas de Deus, vamos cair em tentação, igual Adão e Eva. Vamos cair em tentação. Agora, se a mente estiver em Deus, a gente vai conseguir vencer todo esse mal que nos afasta de Deus. Precisamos ocupar a mente em Deus sempre. Então, assim, na minha vida, eu elaborei uma técnica muito boa. Eu tinha observado meus defeitos, minhas fraquezas, e eu falei, não, eu já percebi que quando a minha mente está em Deus, eu fico mais distante de pecar. Então, o que é que eu faço? Eu sempre estou ouvindo uma música que fala de Deus, ou então uma pregação o tempo todo aqui no ouvido, porque isso ajuda muito. É uma boa opção para ocupar a mente em Deus, seja no trabalho, seja onde você estiver, sempre ocupando a mente em Deus. Por exemplo, você vai num dentista, leve um livro, fique lendo enquanto não é atendido. Ocupe sempre a sua mente em Deus. E a outra coisa, e última, que eu quero falar para vocês nesta manhã. Fugir das ciladas do inimigo. Como assim? Como? Porque, assim, se nós pararmos para pensar no nosso dia a dia, na nossa vida, a gente vê muitas coisas erradas. Às vezes, as nossas companhias fazem um convite, ou vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu vou ali no churrasco, lá vai ter bebida, por exemplo. Mesmo que você não vá beber, não dá oportunidade para você cair em tentação, porque nós somos fracos. Se nós nos afastarmos de Deus e se nós não fugir das ciladas do inimigo, a gente vai cair. Não vá, se afaste, tome a decisão. Não vou, eu só faço isso, eu gosto disso porque me aproxima de Deus. Eu não vou. Eu vou sempre estar distante das coisas que me afastam de Deus. Então, nós precisamos estar distante dessas coisas, sabe? Tem um versículo bíblico que diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Olha só. A gente falou aqui de justos, de ímpios. A gente sabe o que pode acontecer quando nós não nos assentamos na roda dos justos, daqueles que podem nos influenciar para o bem e para a vida eterna. Deus está falando, escolha, porém, a vida. Vamos escolher a vida. A vida é a obediência. Quando nós obedecemos a Deus, nós temos a vida. Nós temos a vida. Então, se nós formos olhar para a história de José, o que aconteceu? Ele decidiu não cair em tentação, não pecar e se afastar do mal. Quando a esposa de Potifar se aproximou dele, ele fugiu. Ele não deu tempo nem oportunidade para que ele testasse a fé dele, o quanto ele era forte, não.
Ele não era forte. Nós não somos fortes. Eu estou quase encerrando, mas antes eu quero ler para vocês um versículo que é muito significativo para as nossas vidas. Ele vai estar em João. Abrem suas Bíblias, lá em João 15. Evangelho de João 15. Versículo 4 e 5. Vamos abrir as nossas Bíblias? João 15, 4 e 5. Diz assim: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Versículo 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Gosto muito desse versículo bíblico, porque ele leva-nos a pensar que sem Deus nós não podemos fazer nada. E de fato não podemos. Não podemos, precisamos estar ligado na videira, que é Cristo. Se nós estivermos ligados a Cristo, nós vamos conseguir obedecê-lo, consegui-lo fazer a sua vontade. Nós precisamos estar em Cristo, como por meio de todas essas coisas que eu falei. Buscar a palavra de Deus, estar em oração, buscar o Espírito Santo, fugir do mal, ocupar nossa mente em Cristo. Aí sim, nós vamos conseguir fazer a vontade de Deus, porque, como eu falei, nós podemos até pecar, porque somos pecadores, nós podemos fazer até coisas erradas. Deus sempre vai nos perdoar quando nós tivermos o coração sincero e aberto diante dele. E a graça sempre vai nos levantar, porque a graça de Cristo, ela foi dada de graça para mim e para você. E é ela que nos levanta, ela que nos faz forte, ela que nos faz melhor e nos traz esperança. Porque pelas nossas próprias forças nós não conseguimos fazer nada. Somente a graça do Senhor. Essa que Ele nos deu lá na cruz, quando morreu por nós. Quando morreu por mim e por você. E nós não precisamos amá-lo, obedecê-lo, fazer coisa alguma para Ele poder estender a sua graça sobre nós, para Ele poder nos amar. A salvação Deus, Ele já nos deu. O que pode acontecer é nós perdê-la por causa da desobediência, por causa de nós nos distanciarmos da videira que é Cristo. Se nós não estivermos ligados a Deus, não conseguimos realizar os frutos do Espírito: amor, bondade, mansidão, alegria, domínio próprio. Então, queridos, que nós possamos estar ligados em Cristo. A graça nos salva, mas nós precisamos ser de Jesus, nós precisamos obedecê-lo fielmente. E eu quero ler para vocês uma citação de Ellen White, que está escrita no livro Esperança para Viver, página 53. Aquele que procura tornar-se santo, buscando por meio das suas próprias obras guardar a lei, está tentando algo impossível. Tudo que o ser humano possa fazer sem Cristo está poluído pelo egoísmo e pelo pecado. Somente a graça de Cristo por meio da fé, pode nos santificar. Sem Cristo, não somos nada, nós não podemos fazer coisa alguma. E o que eu falo para você? Quanto mais nós estivermos perto de Deus, mais estaremos longe do pecado. Não esqueça disso. Mais perto de Deus, mais longe do pecado. Ocupe sua mente em Deus, busque a palavra do Senhor.
Esta foi a mensagem de hoje. Espero que ela tenha feito sentido na sua vida. Que Deus possa abençoar eu e você. E eu quero te convidar agora para fazer uma oração. Pai querido, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por esse sábado que o Senhor nos concedeu. E muito obrigado por esta mensagem, Pai. Uma mensagem que nos traz esperança, porque entendemos que a tua graça, ela nos basta. Ela nos basta. E a nossa fraqueza vai se aperfeiçoar na força que vem de Ti, Pai. Obrigado, Senhor. Que nós não possamos não só ouvir aquilo que nós conhecemos aqui por meio da Tua palavra, que não tenha só entrado no ouvido e descartado de lado, mas que nós podemos colocar em prática nas nossas vidas tudo aquilo que nós aprendeu, Pai. Tudo que nós aprendeu, que nós precisamos te buscar assim, em espírito e em verdade, que nós podemos reconhecer sempre os nossos erros, sempre os nossos erros, para que quando nós formos diante de Ti, Pai, o Senhor venha nos perdoar e o Senhor venha nos encher com as Tuas maravilhosas bênçãos. Abençoe todos que assistiram essa programação e todos aqueles que vão assistir. Te peço, não por merecer, mas porque confiamos em Ti, no doce nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Um ponto de encontro, lugar onde os fardos se espalham no chão, onde todo que chega cansado, tranquilo, descansa o seu coração. A graça se explica em uma cruz. Lá eu posso entender o que o céu me traduz. A morte era minha sentença, mas agora